Vamos então começar o 28º capítulo, enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Quer dizer, nem todas as enfermidades são causadas pela mente, são causadas pelo comando mental. Mas todos podemos garantir, é o que ele está colocando aqui, todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. A nossa mente, o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós vivemos a nossa vida, influenciam muito todas as doenças que temos ou que criamos. Nós precisamos entender que muitas das doenças que nós temos nesta encarnação são criadas por nós nesta encarnação. E algumas que vêm conosco, que são inatas ou são congênitas, ou gatilhos que nós acertamos na vida espiritual, que nós teríamos aqui para limparmos o nosso perispírito, são situações pela qual nós temos que viver com resiliência, com entendimento. Então nós vamos entender que ser saudável não quer dizer não ter nenhuma enfermidade num corpo perecível como é o corpo físico. Ser saudável é conduzir a nossa vida com a mente firme, com a mente equilibrada. E entender que a vida nesse planeta, esse corpo que nós usamos como veículo para podermos aprender nesse planeta, ele é perecível e ele é sujeito a todo tipo de enfermidades. Nós, como espírito, nós precisamos entender o nosso comando acerca do corpo e principalmente nas nossas emoções, né? Dominando as nossas emoções. Nós vimos no capítulo passado essa diferença de emoção e sentimento. Nós temos que dominar cada vez mais as emoções e trabalharmos cada vez mais com o sentimento, que é o fruto do conhecimento, que é fruto da razão. O Emmanuel coloca aqui: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. São aquelas doenças que nós trazemos para a purificação do espírito. Então não é uma doença que foi causada aqui e agora pelo meu livre-arbítrio, não é uma pessoa que está com um problema de efizema ou um problema de um câncer de pulmão ou de um problema respiratório porque começou a fumar desde cedo e nunca quis parar, nunca quis se auxiliar. Ou alguém que tem um problema de fígado ou de cirrose, um problema por causa do álcool, que também nunca quis parar, foi o seu livre-arbítrio que fez com que começasse e não teve força de vontade para parar. Essas doenças são causadas aqui e agora pelas nossas escolhas. Aqui ele está falando de moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, ou seja, são aquelas doenças que estão marcadas no nosso perispírito. O corpo, como um mata-borrão, ele vai tirar isso do perispírito, vai aparecer no corpo físico, e se nós lidarmos com a doença resilientemente, nós estaremos limpando o nosso perispírito e a hora que nós voltarmos para casa, voltaremos com o perispírito mais limpo. Então, o que ele está colocando aqui, estão nos serviços de purificação do espírito. É um serviço de limpeza, de purificação. As inibições congeniais, quer dizer, as inibições congênitas, né, que vêm com a pessoa, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis, catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. São as expiações pelas quais nós passamos aqui e que são necessárias para o crescimento, para o aprendizado, para que a gente possa limpar o que sujou anteriormente, ou seja, é uma expiação. A enfermidade pode ser uma expiação ou uma prova. Toda expiação é uma prova.
mas nem sempre a prova é expiação. A gente pode escolher passar por determinadas situações ou por determinadas doenças para provarmos a nossa resiliência, para provarmos a nossa capacidade de entendimento e de respeito à vontade de Deus. É uma prova. Então nós precisamos entender que a doença pode ser uma expiação, como pode ser uma prova. Seja num caso, seja no outro, a nossa atitude mental tem que ser de subserviência, de resiliência, de aprendizado com tudo o que está acontecendo. Equilíbrio. A nossa saúde tem que ser mental. Não é a saúde do corpo físico. A saúde tem que ser mental. Nós vamos ver uma pessoa com uma saúde mental fantástica, um espírito elevado, equilibrado como Chico, com um corpo debilitado. Ele não tinha saúde física, mas a mental ele tinha. Que é isso que importa. Nós vemos um Hitler com uma saúde física, corpo de atleta, vegetariano, músico, pintor, fazia uma série de coisas sem saúde mental. Completamente louco, completamente ensandecido. Um espírito inferior. Então, não, esta saúde, vamos pôr aqui umas aspas nessa saúde que a gente costuma buscar ou idolatrar aqui no planeta Terra, não é essa saúde que nós estamos buscando. A saúde, nós vimos isso no capítulo saúde aqui do Pensamento e Vida. A saúde que nós estamos buscando é a verdadeira. É a saúde mental. É o equilíbrio. É o aprendizado em todas as situações que nos são colocadas aqui na nossa pequena passagem por esse planeta. As inibições congênitas, as mutilações imprevistas, as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então, essas provações, essas doenças, são os medicamentos necessários para socorrer o doente, ou seja, aquela doença é o medicamento que eu preciso, é a situação que eu preciso passar para me curar de uma doença minha espiritual. Então, eu preciso passar, às vezes, por determinadas situações para diminuir a vaidade, para diminuir o orgulho, para me tornar uma pessoa mais humilde. Ou eu preciso, às vezes, passar por determinadas situações para expiar a dor que eu causei a outra pessoa. Mas, em todos os casos, as lições a serem aprendidas são minhas e são necessárias para o meu crescimento. Então, como certos medicamentos, então a enfermidade, a doença, ela é exatamente como certos medicamentos, ela é um medicamento imprescindível. Né, como certos medicamentos imprescindíveis aparecem na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos invisíveis da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Ele está dizendo que os sintomas patológicos, a maioria das doenças, a maioria das situações são criadas por nós, pela nossa mente. Decorre dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de vossas manifestações. Qual que é o veículo da nossa manifestação? É o nosso corpo físico. Essa vestimenta que nós usamos aqui é o nosso veículo de manifestação. Então, o que ele coloca aqui? Que os sintomas patológicos, né, muito da patologia, aquilo que nós sentimos, os sintomas que nós temos, doenças autoimunes, psicossomáticas, elas são criadas na mente, são criadas por nós, num desrespeito ao corpo, num desrespeito à nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de entendimento. Quando nós nos desrespeitamos e fazemos do nosso corpo um depósito de lixo, seja com alimentação, seja com sentimento, seja com o pensamento, como muitos colocam, engolindo sapo no trabalho, né, que fica com as perninhas de fora porque não cabe mais um.
E aí lá na frente vai ter uma úlcera, vai ter uma doença gástrica, vai ter um refluxo, vai ter uma série de problemas intestinais. Isso é consequência da falta de equilíbrio no trabalho, da falta de equilíbrio nas emoções, porque a hora que você recebe alguma situação difícil, você tem que, o máximo possível, nós temos emoções, temos, senão nós não estaríamos aqui nesse planeta. A emoção, ela vem da nossa fase animal. O animal tem emoção, não tem sentimento, mas tem emoção. Nós precisamos administrar as emoções e trabalhá-las com o sentimento. A cada vez, a cada dia, a cada hora nós temos que ir diminuindo. Olha quem tá falando, gente, porque eu sou emotiva. Eu trabalho, luto muito para trabalhar com isso, porque sei que é extremamente primitivo em mim essas emoções. Mas nós temos que ir trabalhando o tempo todo para que a razão, o sentimento prevaleça, o conhecimento que nós temos, o controle que nós temos de nós mesmos e não permitir que as emoções, principalmente as emoções reativas, aquela que faz com que você reaja instintivamente, ou seja, você volte ao teu estado primitivo. É o animal que está ali que reage. E quando nós trabalhamos com o sentimento, nós paramos, pensamos e tomamos decisões, digamos assim, mais acertadas, mais saudáveis. Então, o que ele está colocando aqui? Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo anos a fio na direção do túmulo. As inibições congênitas, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, né? Expiações, provações necessárias. Como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha do socorro ao doente. Essas provações são medicamentos para o doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum no nosso dia a dia, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo, sobre o corpo físico, né? O veículo de nossas manifestações, operando no nosso corpo desajustes nos implementos que o compõem. É a gastrite, problemas psicológicos, uma série de outros problemas quando não jogam no vício do álcool, do fumo, porque o fumo baixa a ansiedade, a pessoa se vê ansiosa, se vê ali naquela situação, ela vai e pega um maço de cigarro ou pega um copo de bebida para poder relaxar. Não, é o controle da nossa mente. Somos nós que temos que entender, lidar com a ansiedade, lidar com os processos do dia a dia, controlar as nossas emoções, realizarmos o nosso melhor trabalho com a mente equilibrada da forma mais saudável possível. Nós estamos falando aqui de saúde da mente. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada, né, muito colocada, né, é muito forte, uma emoção muito forte. Então, toda aflição repetida, muito forte, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Nesse parágrafo aqui, o Emmanuel está dá uma palestra, o que o Emmanuel está colocando aqui. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. Nós martelamos no nosso corpo quando nós temos emoções muito fortes que nós não sabemos lidar. Quando nós permitimos que a ira tome conta de nós, a mágoa, a revolta, aquela mãe que se revolta com Deus pela partida do filho, que fica martelando o tempo todo porque o que aconteceu, ela está martelando sobre órgãos sensíveis, onde ela vai acabar aparecendo o resultado dessa ferida que ela está criando em si, porque ela está sendo uma auto-obsessora, ela está ela mesma se obsediando, martelando órgãos sensíveis,
E nesses órgãos sensíveis vão aparecer a dor, vão aparecer o tumor, vão aparecer a doença. Então, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível, porque este corpo é frágil, é extremamente sensível. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós causamos a ele. Ele é um empréstimo que Deus nos dá. E nós temos que devolvê-lo para a Terra, para o planeta, da forma mais saudável possível. E com a nossa mente, nós podemos ferir, martelar, machucar esse corpo sensível de uma forma que nenhum inimigo consegue. Nós precisamos analisar. Às vezes a gente passa por situações difíceis, como aquele diz, ele come um boi, né? Ele enfrenta uma boiada e na hora de um mosquito se desestabiliza, se desmonta, entra numa depressão ou numa mágoa. Por quê? Porque não tem equilíbrio, não tem autoconhecimento. Como Jesus coloca que teremos milhares, né, de alfinetadas, de feridas durante o dia. Nós somos alfinetados o dia inteiro. Nós precisamos aprender a lidar com as alfinetadas que a vida nos dá. E a hora que vem um tsunami, a hora que vem uma situação realmente difícil, nós temos que ter estrutura, fé montada, trabalhada, equilíbrio, oração, né, que como o Emmanuel colocou, é o intercâmbio que nós temos com Deus, nosso Pai, tudo ali pronto para nos auxiliar, para que nós possamos passar pelas situações mais difíceis, espelhando a luz e o amor que Deus nos dá. A luz, o amor, os dons vêm de Deus. Nós recebemos por empréstimos quando nós espelhamos. Nós espelhamos a Deus e nós vamos refletir o amor, vamos refletir os dons em nós, se nós estivermos verdadeiramente com o nosso espelho voltado a Deus, nosso Pai. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Medicina sabe disso, a gastrite, né, o AVC, o acidente vascular cerebral, né, o infarto, o derrame, são situações de emoções não controladas, de raivas, de estresse, de sistema nervoso completamente descontrolado, falta de autoconhecimento, falta de comando na mente. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, né, que hoje é chamada de síndrome do intestino preguiçoso, uma coisa assim, que é a colite mucosa, a diarreia, né, com muco, uma série de coisas que é a síndrome do intestino irritável, desculpa. O que ele está colocando aqui? Quando ele fala, estabelecendo o conflito espiritual, as glândulas salivares paralisam as suas secreções. O sistema nervoso, a ansiedade, o medo, preocupação com o amanhã, a falta de autoconhecimento faz com que não se faça digestão, o corpo não se prepare para a digestão, o alimento que está ali, ele não digere, ele vai criar problemas no sistema estomacal e a pessoa vai ter uma diarreia. E esta diarreia, que é a colite mucosa, é causada pelo desequilíbrio, por não saber lidar com a ansiedade, não saber lidar com o medo, não saber lidar com a vida que está aqui exercendo para aprender, para crescer e para melhorar, e que foi pedida. Ela não é imposta, ela foi pedida quando nós estávamos na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Atingindo, que ele está falando aqui, a chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário,
né, que é essa diarreia, todo esse mal-estar, muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então vai desde um refluxo, vai desde uma úlcera, desde uma hérnia gástrica, desde um problema digestivo, até a loucura, quando a pessoa, por desequilíbrio, por descontrole, ela entra numa esquizofrenia ou entra em processos patológicos, às vezes mais difíceis, abre brechas para uma obsessão, onde ela, pela culpa e por todo esse estado patológico que ela montou para o corpo físico, ela vai dar abertura para que os nossos irmãozinhos possam dominá-la cada vez mais. E aí nós entramos num processo ladeira abaixo de suicídio inconsciente, que foi o que aconteceu com o André Luiz. Ele era um suicida inconsciente, ou seja, ele não cuidou do corpo, não cuidou dos seus pensamentos, não cuidou da sua alimentação, não cuidou da sua estrutura para que ela não danificasse o corpo. Então ele desencarnou antes do tempo, por destruir o corpo. Então isso é suicídio, é um suicídio lento, não é aquele como o suicídio intencional que a pessoa dá um tiro na cabeça, mas é um suicídio lento, de destruição dia a dia do corpo físico, é suicídio. Nós vemos lá no nosso lar o André Luiz sendo tratado como suicida. É inconsciente? É inconsciente, mas é suicida. O pensamento sombrio adoece o corpo, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O pensamento sombrio, as ideias deletérias, a raiva, o ódio, a inveja, o estresse, né, a ira, a mágoa, fazem com que o corpo são adoeça. A doença é causada pela mente. De novo, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, ou até doenças, né, degenerativas, que vai ali causar uma úlcera, vai causar um câncer, vai causar um problema gástrico, ou vai causar pelas marteladas ali interiores, vai causar um câncer de útero, um câncer de mama, um câncer de estômago. São escolhas, é o nosso livre-arbítrio, é a falta de controle, é a falta de autoconhecimento que levam a essas marteladas, que levam a esse desregramento, a esses pensamentos ruins, esses pensamentos que vão minando, vão adoecendo o corpo. Aí essa enfermidade é causada por nós, pelo nosso livre-arbítrio. E vai aquelas doenças pelas quais nós temos que passar, que foram escolhas feitas antes do reencarne, esses pensamentos, essas ideias vão piorar e muito as doenças. É isto que o Emmanuel está colocando. O pensamento sombrio adoece o corpo são. Ele vai criar doenças num corpo que não tem doença e agrava os males do corpo enfermo. Vai piorar muito aquela doença pela qual nós temos que passar. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, né, vergonhosos, quais sejam aqueles auridos, né, absorvidos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. O que ele está colocando aqui? Se não é aconselhável envenenar o corpo com veneno, com cocaína, com maconha, com álcool, com tabaco, com excesso de comida, com excesso de açúcar, se não é aconselhável envenenar o corpo com substâncias que o aprisionem ao vício, com substâncias que vai torná-lo escravo dessas substâncias, é imperioso evitar os desregramentos da alma. O que é a alma? O espírito encarnado. O que são esses desregramentos? A mágoa, o rancor,
a revolta, o estresse. Então é o que ele está colocando, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, vergonhosos, quais sejam aqueles auridos, aqueles absorvidos, né, nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, me fugiu agora qual deles, uma senhora trabalhadora num centro espírita, médium, boa trabalhadora, que ela fica tão magoada, ela tem uma desilusão tão grande, uma decepção tão grande com o marido, porque descobre uma traição do marido, que ela entra nesses pensamentos, né, sombrios, ela entra numa automutilação, num autoflagelo, pena de si mesmo, que muitas pessoas se vitimizam, tem pena de si mesmo, e olha, coitadinho de mim, olha o que fulano fez pra mim, olha o que ele fez, olha o que ele não podia ter feito isso, sou uma boa esposa, sou isso, sou aquilo. Ela foi colocando na mente dela que ela queria morrer porque ela queria castigar a esse marido, ela definhando por causa da traição dele, da decepção que ele causou a ela, que por causa de uma gripe ela desencarna, porque ela acabou com o sistema imunológico do corpo dela, com a mente. O poder da mente sobre as células causa doenças e principalmente tira o poder que o corpo tem de se defender dos vírus, se defender das doenças. E ela desencarnou por causa de uma gripe. E o que é pior, o grupo de trabalhadores ali da casa espírita pediram autorização aos espíritos superiores para auxiliá-la e não receberam. Eles disseram que não poderiam porque ela era uma suicida inconsciente, mas era uma suicida. Ela desejou aquela morte, então ela tinha que passar por aquelas lições. Eles poderiam ajudá-la num outro patamar, numa outra forma, mas ajudá-la ali com o desencarne dela e com a saída do corpo, não poderiam, porque a cada um conforme o seu merecimento e conforme as suas obras. Foi a escolha dela, ela iria assumir a lição que ela teria que aprender com a escolha dela. Cultivar melindres e desgostos. Cultivar. Não é sentir, ele não está colocando aqui sentindo melindres, não. Infelizmente nós temos melindres, nós temos desgosto, nós temos decepções. O problema é cultivar. É aqui que nós temos que prestar atenção. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura, né? A composição da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando consequentemente sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, nos empresta entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Vamos repetir? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa. Cultivar é o mesmo que semear espinheiros magnéticos. E o que é o cultivo? Não é adubar, não é regar, é o que ele está colocando. Criar espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Ou seja, o que é? Através da emoção, que a emoção nós temos que controlar, nós temos que trabalhar a emoção. É através da emoção que se cultiva esses espinheiros magnéticos. É através da emoção que se aduba esse espinheiro dentro de nós, que se criam todas essas doenças, que se criam todos esses males. Então é o que ele está dizendo, vou repetir, porque isso é muito importante que a gente entenda. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura, né? A composição da vestimenta corpórea, estragando
os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo. Quer dizer, foi o que ela fez, ela acabou com o sistema imunológico dela. E vísceras do corpo este, que a divina providência nos concede entre os homens, nos empresta. Nós temos que devolver da melhor forma possível. Com vistas, para que ele nos empresta esse corpo? Para que a gente encarna aqui? Com vista aos desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Nós encarnamos aqui, nós temos esse corpo emprestado para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade, a nossa melhora, a nossa iluminação, para que a gente possa se tornar verdadeiramente irmãos de Jesus e filhos de Deus, na íntegra, com toda a luz, com todo o conhecimento, com toda a pureza que isso exige. É importante que a gente entenda a responsabilidade que nós temos acerca das enfermidades que nos apresentam. Perdão. Guardemos assim compreensão e paciência. Perdão. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. Ele está colocando aqui uma palavra, tolerância construtiva. Não é a tolerância destrutiva. Porque quando a gente passa a mão na nossa cabeça, ai, coitadinha de mim, eu fiz isso porque fulano me magoou, não, a minha mãe não me amou, meu pai não me deu atenção. Nós estamos tendo uma tolerância para conosco ou para com os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, uma tolerância destrutiva. O que o Emmanuel está falando aqui? Nós precisamos aprender a prestarmos atenção. Nós vamos guardar conosco, guardar dentro de nós, aprender em nós, compreensão e paciência, bondade infatigável. Não é bondade para os meus, não é bondade com os meus, é bondade infatigável para com todos. E tolerância construtiva, a tolerância que realmente ajuda a crescer, a tolerância que nós temos que ter conosco para o auto-perdão, para entender que nós aprendemos com o erro e que se nós conseguirmos não realizar mais aquele erro, a lição foi aprendida. Nós temos que ter tolerância para conosco, tolerância construtiva. Não é mimimi, não é autopiedade, não é ai coitadinho de mim, olha como eu sou vítima. Não, é a tolerância na medida certa, para que a gente possa aprender com o erro e não errar mais. Eu vou repetir. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, todos os passos do nosso dia a dia, na nossa vida aqui nesse planeta de ilusão. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, nossa renovação mental para o bem, o que é? Nossa reforma íntima, que nós conseguimos através do vigiar e orar às 24 horas por dia. Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante. Com o apoio do estudo nobre, do estudo verdadeiro, da vontade de aprender, da vontade de se modificar, a vontade gerente, né, do cérebro, gerente desse escritório, que é a nossa mente, que como nós vemos lá no capítulo 2 da vontade. Então, o que ele está colocando aqui? Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, não é dar sopa de vez em quando, uma cesta básica de vez em quando, fazer alguma coisa de vez em quando, não. É o serviço constante no bem, é o dever cumprido, é aquele professor que se prepara para a aula, é aquele médico que estuda para salvar o doente, é aquele palestrante que se desdobra para realizar uma boa palestra, é aquela mãe que se desdobra para realizar uma ótima alimentação.
tudo isso é a prática constante do bem, é a nossa oração diária. Cumprir o nosso dever, como nós vimos no capítulo oração, é realizar a verdadeira oração. É o que ele está dizendo aqui. Com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, é com essas mudanças interiores, é mudando de dentro para fora, que superaremos o domínio da enfermidade. Que teremos enfermidade? Teremos, porque ela faz parte desse corpo que nós recebemos para poder aprender. Faz parte do aprendizado desta vida. Faz parte do desgaste que esse corpo vai tendo. Quanto mais velho nós ficamos, mais sujeito a enfermidades nós estamos. Mas a mente saudável, esta é uma conquista nossa. Nenhuma enfermidade pode chegar até ela, nenhuma enfermidade pode tirar o autocontrole, tirar o autoconhecimento, nenhuma enfermidade pode fazer com que nós deixemos de caminhar para a elevação, para a ascensão, de volta para a casa do Pai com os nossos próprios passos. Mas a resiliência na enfermidade, as lições aprendidas na enfermidade nos elevam, nos fortalecem para que a gente possa realmente realizar essa caminhada e realmente aprender o que temos para aprender e não desencarnarmos como suicidas inconscientes, que é o que ele está colocando aqui, aproveitando os dons do Senhor. Os dons são nossos? Não, os dons são do Senhor. Nós vamos refletir. Se nosso espelho estiver virado para ele, nós vamos refletir os dons de Deus. Porque os dons de Deus, os dons que recebemos, o amor que recebemos, o amor que refletimos, eles nos vêm de Deus. Então, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais, ou seja, evitando refletir o mal, refletir a dor, refletir a mágoa, refletir a inveja, evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Porque são esses reflexos, mágoa, inveja, autopiedade, vitimização, que fazem com que a gente saia aqui do planeta como suicidas indiretos. Nós precisamos entender o que é enfermidade, o que é saúde, que nós já vimos, mas principalmente entendermos o controle da mente e a saúde mental, porque é isso que nós estamos buscando, porque a saúde mental é nossa, não é do corpo. Nós vamos levar conosco para a nossa verdadeira vida. As enfermidades que o corpo possa ter, que não são criadas por nós, pelo nosso livre-arbítrio, são necessidades de limpeza, são necessidades de aprendizado que nós precisamos ter. E vamos voltar para a nossa verdadeira vida mais leves, mais limpos, mais fortalecidos e mais elevados. Saibamos entender essa lição fantástica. Não podemos esquecer que Emmanuel está colocando que essas lições, tudo aquilo que nós vemos neste livro, são lições que nós aprendemos antes de encarnar. São ensinamentos que são passados no mundo espiritual para aqueles que estão se preparando para o reencarne. Saberem como lidar com a aparelhagem que vão receber para poder se aprimorar. E o nosso próximo capítulo, nosso próximo estudo, penúltimo, é a morte. Vamos estudar juntos. Até lá.